Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MT News. Eu sou Gabriel Nogueira. Vamos lá falar tudo o que aconteceu na última semana do Nada Pedala e Corre junto ou separado. Antes aqui para o episódio falar dos nossos patrocinadores, então a Ticket Sports, a 1 e a Plant Power são os nossos parceiros. Vou deixar todos os links aqui embaixo. Tem novidade na 1 aí, jaqueta de frio, a linha Running nova aí, tá bem maneira. Depois a gente vai mostrar também no 70.3 do Rio, a gente vai conseguir ver essas novidades ali ao vivo também e mostrar para vocês. E a Plant Power é nossa parceira, ó, o Jungle Carbon Pó, que eu tenho usado muito nos meus treinos. Vale a pena demais seus treinos longos botar aqui, ó, o carro em pó da Jungle, muito, muito bom. Vou deixar os cupons aqui embaixo, assim como o link do MT Desconto, onde vocês encontram não só esse, como todos os nossos outros parceiros de cupom. Muita coisa boa ali para vocês aproveitarem. E vou pedir para vocês também seguirem nosso canal, dar like, comentar, mandar para seus amigos aí o MT News e acompanhar toda a nossa programação semanal. E se você curte o nosso conteúdo, vocês podem ser membro do nosso canal. Do lado do botão inscrito tem o botão Seja Membro. Aí vocês vão ver os benefícios que o membro do nosso canal tem. Um gelzinho por mês, vocês ajudam muito o Mundo Tri a fazer cada vez mais conteúdo para vocês. Lembrando, se você tiver no teu iPhone, esse botão não aparece. Então a gente deixa o link aqui embaixo para facilitar a sua vida, beleza? Tá aqui as camisetas do Mundo Tri, o link tá aqui embaixo também. Então simbora. Vamos começar a falar do Pedala. Então, Tour de France, né? Vamos atualizar o Tour de France hoje. Eu estou gravando na segunda-feira, é o segundo dia de descanso, e agora vem a última semana do Tour de France. E a gente vem com notícias não tão legais, né? O Jonas Vingegaard, que era o principal concorrente ali de Tadej Pogačar na disputa pela geral, se acidentou na prova de domingo e abandonou, na etapa de domingo, e abandonou o Tour de France. Então, infelizmente, ali, o próprio Pogačar postou, né, que falou que não vai ser a mesma coisa sem ter o Vingegaard ali disputando com ele a prova. Então, mensagem bem legal também do Pogacar. Desejamos melhoras aí ao Vingegaard. E uma das situações que aconteceram com ele foi que, bom, a parte de antidoping, né, tem sido muito forte também no ciclismo. Foi um esporte que acabou por muito tempo ficando manchado, né, por causa de casos de ciclismo, grandes, né, campeões aí sendo pegos no doping e tudo. A ITA, né, International Testing Agency, que é responsável por fazer os testes nos atletas aí durante o Tour de France, visitou o Vingegaard às 2 horas da manhã. Isso não é normal, dentro até da programação do antidoping, os atletas eles falam entre 6 da manhã e 10 da noite, o horário de testagem, não 2 da manhã. E a galera caiu matando aí o pessoal da ITA. Na verdade, culparam o organizador, mas isso não é do organizador, tá, galera? Então, quando tem o antidoping, não é o organizador que faz a estratégia de testagem, nada disso é com o organizador, tá? Isso é com a agência especializada em testagem. Que um atleta, depois de 2 semanas de tour, ser acordado às 2 horas da manhã, é muito prejudicial ao rendimento do atleta. Também no dia seguinte, o próprio Pogacar falou também sobre isso, falou já me visitaram às 5 da manhã, pelo menos já era no final, né, do meu sono, né, não estava naquele sono mais profundo, mas que realmente pode ter sido algo, inclusive lançando teorias que a queda do Vingegaard pode ter sido pela falta de descanso que ele teve em virtude da visita da agência antidopagem na madrugada. Então, enfim, quero saber de vocês, o que vocês acham do teste acontecer 2 da manhã? Realmente, para o descanso do atleta é bastante complicado. Então, por enquanto, agora com o abandono de Vingegaard, né, ficou ainda mais fácil, vamos dizer assim, para Tadej Pogacar, mas lembrando, né, um abandono assim, uma queda pode mudar a história toda. Então, Pogacar agora continua, perdão, né, liderando, mas agora lidera com uma vantagem de 5 minutos para Remco Evenepoel, que é o segundo colocado, e depois Isaac Del Toro do México, o Renko é belga, e o Isaac Del Toro do México está na terceira colocação, 5 e 58 minutos atrás de Tadej Pogacar. Então vamos ver aí essa última semana do Tour de France. Mantendo aqui dentro da pauta do ciclismo, então falei acho que 2 semanas atrás sobre o Bravinho, o Henrique Bravo, né, mineiro, brasileiro mineiro, que ciclista, né? Era do mountain bike, agora está no ciclismo de estrada. Ele venceu o Giro Ciclístico de Vale d'Aosta e Mont Blanc. É um giro sub-23, né? Então, uma das principais competições aí sub-23, ele venceu a geral. Então, mais uma vitória pro Henrique Bravo. Então, ficar de olho aí. Ele tem mais competições sub-23 esse ano ainda, mas competindo muito bem e vencendo, né? Então, bem legal essa começo de trajetória dele no ciclismo de estrada. Agora vamos falar de corrida. Um dos recordes mais antigos aí do atletismo foi quebrado na última semana na Diamond League em Londres. É o recorde que durava 27 anos e era o recorde da milha, né? O recorde
de uma milha, então 1.600 metros, foi quebrado pelo inglês, então quebrou em casa, Josh Kerr, onde ele baixou quase 3 segundos do recorde, né? Então ele botou 3:42,66 aqui para bater o recorde da milha, quando era 3:45 o recorde anterior. Então, realmente, uma marca como essa caindo em 27 anos depois é um feito extraordinário. Vamos falar de natação, então estamos falando dos esportes separados, eu falo, né, junto ou separado, mas ficar de olho que nessa semana Ana Marcela Cunha vai tentar fazer o Canal da Mancha, né? Então ela já está lá preparada, a janela dela de tentativa começa essa semana. O atleta é liberado quando as autoridades ali, né, os organizadores falam, ó, você tem essa janela, você tem que estar pronto para qualquer dia. No dia que tiver melhor a situação é que a gente libera, ou não também, se não melhorar a situação, mas a janela dela é nesse período, então ela tem esses dias, então pode ser a qualquer momento a Ana Marcela entre para tentar fazer, né, o Canal da Mancha, mais um feito aí na trajetória de Ana Marcela. Então estamos na torcida aqui para ela fazer e continuar fazendo história aí na natação. Agora vamos falar de triatlon, né? Bom, resultados do Ironman Lake Placid. Então, Paula Findlay, na sua estreia na distância full, 8:47,43, então estreou bem, vaga para Kona. Marta Sanchez em segundo e Rachel Zelinskas na terceira colocação. Já no masculino, Martin Van Riel, barba, cabelo e bigode, liderou desde o começo da prova inteira, 7:41,57, provaço dele. É a prova, agora que a gente vai acostumado com números mais baixos, né, dentro da distância full, né, 7:41 parece um tempo lento, entre aspas, mas é uma prova com altimetria bem complicada ali no ciclismo, então é mais lento um pouco nesse quesito, tá? Então, 7:41,57, recorde da prova, com Matthew McCord na segunda colocação e Ben Canute na terceira posição. Pulou também o Ironman 70.3 de Gdynia, na Polônia, com Agnieszka Gadomska na primeira colocação, foi a grande campeã feminina, Mimi Carlton em segundo e Rick Berg, eu acho que se fala Bjerg, na terceira colocação. Já no masculino, vitória de Maximilian Sperl e com 3:43,48, Andrew Horsfall Turner na segunda colocação e Lars Lomholt na terceira posição. Rolou a World Cup em Edmonton, no Canadá, com uma chegada absurda no masculino, 4 atletas disputando ali até o final. Vitória de Solomon Okrafu Smart, com Tyler Milauchuk na segunda colocação e Reese Vannesson na terceira posição. Os que tiveram o mesmo tempo, mas foi definido aí no photo finish. Então, top 3 aí. O quarto colocado era o francês. Já o Brasil estava representado por 3 atletas no masculino, então Antônio Bravo foi o 32º, Cauê Willi 35º e Vini Santana 55º. Já no feminino, vitória de Taylor Nibela de volta aí a curta distância, buscando a sua classificação para os jogos em casa, né, em LA. Foi a grande campeã, com Mata Kropko, da Hungria, na segunda colocação, e Paola Sacchi, da Itália, na terceira posição. As brasileiras que estavam competindo, Júlia Visgueiro, 39ª, Gigi Lacerda, 42ª, e Gabriele Lemes, 51ª. Rolou no domingo o revezamento misto. A Itália foi a grande campeã, com o Canadá em segundo e França em terceiro. Já o Brasil foi o 12º colocado. Falando em prova curta, né, a WTCS de Abu Dhabi, prova que aconteceria em março, mas foi cancelada, né, foi adiada em virtude dos conflitos ali na região do Oriente Médio, teve sua data definida, agora é 13 e 14 de novembro, então depois da Grand Final, mas a gente deve ter, sim, um start list bem forte, porque agora ela já conta, né? Se ela acontecesse em março, ela não contaria para o ranking olímpico, mas agora já está dentro da janela olímpica, então ela conta como uma prova que somará pontos para o ranking olímpico, então com certeza vai ter um start list grande e os atletas empurrando mais o calendário aí para competir em novembro, tá? O Challenge Roth esgotou, né? Teve as suas inscrições abertas e esgotou em 20 segundos. 20 segundos esgotaram as inscrições para o Challenge Roth 2027, tá? Mas ainda existem forma dos atletas se inscreverem. Então tem o Late Entry Draw, que é um sorteio. Os atletas, então, todo mundo que quiser tentar uma vaga, vão estar abertas 300 vagas no individual e 25 times de revezamento, tá? Você paga 10 euros para se inscrever nesse sorteio, 5 vai para doação e 5 fica de custos ali da plataforma, né? E aí, no dia 9 você tem até o dia 9 de novembro, perdão, para se inscrever e depois vai rolar esse sorteio e você garante a chance
de se inscrever. Tá bom? Então, mais uma chance de se inscrever no Challenge Roth. Existem outras situações, por exemplo, brasileiras, eu conheci, minha amiga Marcela estava lá. Em virtude, nas provas do Challenge no Brasil, algumas provas dão como se fossem vagas, na verdade, direito de inscrição para o Challenge Roth. Então, distribuem essas vagas dependendo da tua colocação dentro da prova. Acho válido entender aí como organização, né? Então, quero fazer o Challenge Fortaleza ou o Challenge Floripa. Talvez essas provas possam dar vaga para o Challenge Roth 2027. Então, fiquem de olho aí também. Não é que você ganha a vaga, né? Você ganha o direito de pagar a inscrição para o Challenge Roth 2027. Bom, o Campeonato Brasileiro de Standard teve sua data modificada, tá? Seria no dia 11 de outubro, mas foi antecipada para o dia 30 do 8 em Brasília. Então, uma mudança aqui um pouco em cima. Então, eu vi um pessoal reclamando ali no post da federação. Claro, né? O ideal é que as datas que sejam divulgadas no começo do ano sejam mantidas, até planejamento de passagem, né? Dos atletas, principalmente passagem, né? Acho que hospedagem a gente até consegue se virar mais, mas passagem em cima da hora a gente sabe o quão caros são. Mas tá aí, é em parceria com o Sesc DF. Então, claro, isso também influencia nessas questões ali, né, de poder realizar o evento e tudo. Então, antecipado para o dia 30 do 8, inscrições abertas, tá? No site da CBTRI, entre aí também no Instagram do Brasil Triathlon para vocês verem como se inscrever para a prova, tá bom? Tá aberto na Ticket Sports, nossa parceira. Então, as inscrições na Ticket Sports, mas 30 do 8 em Brasília, tá bom, galera? Antecipado, Campeonato Brasileiro de Standard. Bora falar do tema do vídeo agora, então, Flora Duff se aposenta. Na semana passada eu falei de Patrick Lenga, de Skipper, agora a gente tem Flora Duff aí, mais uma que anuncia sua aposentadoria. E Flora Duff, eu tô no triatlo desde 2012, 13 mais ou menos, então consegui ver bastante Flora Duff competindo e era muito, muito massa de ver, porque era uma exímia nadadora, pedalava muito, e na época ela enfrentou muito Gwen Jorgensen em grandes corredoras. Ela não era a melhor corredora, por exemplo, que Gwen Jorgensen pura, mas pedalava demais. Era uma ciclista muito técnica, tanto que ela se deu muito bem também no cross triathlon, né, no triathlon off-road, de mountain bike. Então, uma atleta muito, muito forte. E acho que vale contar um pouco da história dela aqui, porque os números dela são absurdos, né? Então, ela participou de 5 Jogos Olímpicos. Então, 2008, 2012, 2016, 2021 e 2024. Na verdade, 2020, né? Tóquio, mas foi realizado em 2021 e 2024. Em Tóquio, ela foi medalha de ouro. E aí também vale uma outra história, porque quando eu comecei no triatlo, ela já estava dominando. Pra vocês terem ideia, ela ganhou 4 vezes campeã da ITU, né, que hoje é World Triathlon, mas era International Triathlon Union. Ela foi 4 vezes campeã. Ela já estava indo no pódio, já estava sempre ali beliscando, ganhando provas. E aí chegaram os Jogos Olímpicos do Rio, então ela é tida como uma das favoritas. Era um percurso que a favorecia muito, porque tinha uma subida grande ali em Copacabana, depois uma descida mais técnica, atletas caíram e tudo. Então, era uma prova que todo mundo falou, cara, essa prova é a cara da Flora Duff, ela vai se dar muito bem aqui. E ela não teve um bom desempenho, não sabe, né, não sei se sentiu a pressão, como foi, mas ela vinha como uma das grandes favoritas, não chegou nem perto da medalha. Então a gente tem, né, a Gwen Jorgensen foi a grande campeã, com o Nicola Spirig na segunda colocação. Então, foi 2016, ela entrou como favorita e não entregou. Já em 2021, ela garantiu ouro e foi o primeiro ouro da história do país dela, de Bermudas, nos Jogos Olímpicos. Então, não foi a primeira feminina, foi a primeira da história, ouro histórico que ela conquistou para Bermudas. Então, o país dela conseguiu o primeiro ouro da história por causa dela. Por causa dela, o triatlon começou a ser muito mais respeitado na região. Então, provas da World Triathlon aconteceram lá. Então, teve a etapa da WTCS que aconteceu em Bermuda por causa dela. Então, levaram para lá por causa dela, né? O nome dela, pelo ela ter os títulos. Então, 4 vezes campeã mundial da ITU. Então, isso abriu muito espaço para o desenvolvimento do esporte ali. O que a gente vê também que é muito normal quando os atletas, por exemplo, os irmãos Brown levaram a prova para Leeds, que é a cidade deles. É, por causa da história que eles fizeram. Então, ela levou para o país dela. Então, ela meio que levou a maior prova. Pô, aqui no Brasil a gente tem o World Cup, né? De triatlo, a gente ainda não teve uma etapa recente da WTCS aqui. Ela conseguiu levar uma dessa para Bermuda, o país dela, por causa dos feitos dela no esporte. Então isso é muito grande, isso é muito, muito importante.
né? Então, como eu falei, 5 Jogos Olímpicos com um ouro. Ela foi a primeira mulher de bermuda a ganhar ouro no Commonwealth Games, que é um jogos entre as repúblicas ali da Grã-Bretanha, né? Então ela ganhou em 2018 e depois repetiu em 2022. Ela, em 2016, ela venceu, foi campeã mundial na ITU, né, no triatlon de curta distância, campeã mundial do cross triathlon, que é o off-road, pela ITU também, e campeã mundial do Xterra, tudo no mesmo ano, tá? Resumo é que ela tem 6 títulos mundiais de Xterra, 4 vezes campeã mundial de ITU, agora World Triathlon, né? 16, 17, 21 e 22. Foi ouro em Tóquio e 2 títulos mundiais de cross triathlon também pela World Triathlon. Então foi que ela mudou a história do esporte no país dela, atraiu muita atenção para o país dela, levou muita gente competir lá por causa da história dela. Então, Flora Duff realmente é uma das maiores atletas que a gente pôde ver competindo pela consistência, pela competência também, porque pedalava, era muito forte o pedal dela. A gente, óbvio, queria ter visto ela mais na meia e longa distância, onde ela não se dedicou tanto e não performou tanto, mas também não fez essa migração. Ela estava se aposentando agora com uns 38 anos. Da competiu em Paris 2024, foi quinta colocada ainda em Paris, então quando achava que ela estava, tá de final e tal, ela ainda foi quinta colocada em Paris, vai ter resultado, mais um resultado bom dela e do país dela, e ela não se dedicou a meia e longa distância, como gostaríamos. Foi terceira colocada no T100 de Las Vegas em 2024. Foi uma prova que ela fez mais. Ano passado ela fez só Singapura, mas não terminou a prova. E depois não se dedicou mais a meia ou longa distância, né? Mas com certeza uma das grandes do esporte. Fez muita história, principalmente por esse negócio de mudar a história de um esporte no seu país. É uma coisa muito grande, né? E ela mudou a história de Bermudas, conquistando a primeira medalha de ouro também, enfim. Então, com certeza eternizada aí, uma das maiores atletas do país dela e uma das maiores do triatlo que a gente pôde ver competindo. Então é isso, o pessoal tá aposentando e fica só a história para a gente apreciar e reverenciar aí esses talentos que passaram pelo triatlo. Beleza, galera? Então, semaninha aí com bastante notícia. Ficar de olho aí na última semana do Tour de France. Tem WTCS em Londres esse final de semana, com T100 em Londres também acontecendo. Então, em breve, novidades aí para vocês. E é isso. Boa semana para vocês e bons treinos. Valeu!